Seja muito bem-vinda a mais um dia com a nossa jornada espiritual. Lembrando que nós estamos seguindo esse livrinho, né? Primeiro Deus, a nossa jornadinha espiritual, que tá tudo, gente, aqui na Bíblia, tá? Nada que a gente vai falar aqui tá fora da Bíblia não, tá tudo dentro da Bíblia direitinho. Seguindo tema 2, 24 de fevereiro, fidelidade aprovada. Eu estava estudando a lição, né, da escola sabatina, e aí o pastor estava falando sobre José, aquele que estava lá no Egito, né? Tinha seus irmãos e tudo mais. José, ele estava ali preso. José estava sem dinheiro, estava sem um lugar, né, para ficar. E aí ele era um escravo, estava sofrendo, porque, né, o escravo não vai ter uma boa condição de vida. E mesmo assim, né, depois de muito tempo, José, tudo que ele fazia prosperava, Deus abençoava ele, porque Deus nunca abandonou José. E José cada vez mais ia crescendo nas coisas que ele ia fazendo, porque tudo ele fazia o melhor. E José prosperou e de escravo ele virou governador do Egito, né? Isso a gente conhece um pouquinho da história. Mas José, ele era uma pessoa feliz antes de virar governador do Egito. José, ele já era uma pessoa que se sentia feliz e bem-sucedida, mesmo sendo escravo, você sabia disso? Porque José, ele tinha a consciência de que o sucesso e a felicidade só são encontradas quando nós estamos com Jesus. Muitas vezes a gente acha que ter é muito importante, né? Você trabalha, você faz um monte de coisa. Quando eu comecei, né, a trabalhar, eu pensava assim, cara, agora que a gente vai ver dinheiro, que a gente vai poder comprar as coisas que a gente precisa e vai ter momentos mais felizes. Mas você vê que isso é uma enganação, porque você pode trabalhar muito, você pode realmente ter muito dinheiro, você pode ter uma casa maravilhosa, você pode ter conforto, mas se você não tiver o principal, que é pertencer a Deus, se sentir cuidado por Ele, infelizmente a gente acaba não tendo nada. E as coisas que a gente tem acabam ficando sem importância nenhuma. Em Apocalipse 2:10 diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Como a gente conversou ontem, a Bíblia ela não tem palavras somente de bem-aventuranças, né? Não tem só coisas populares de se dizer. Quando Jesus diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, porque vocês vão ser postos à prova por tribulação, e seja fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida, isso é algo bem forte, né? Você pensa assim, meu Deus, será que eu vou ter condição de passar por uma coisa dessa? De ser provado dessa forma? Eu acredito que pela nossa força a gente não tem, falando por mim mesma, eu não tenho uma coragem dessa. Isso aqui precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo para nos dar força, porque não é fácil. É muito difícil. João 15, do 18 ao 20, diz assim, olha, o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim... deixa eu voltar aqui. João 15, 18 a 20 diz assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a de vocês. Que forte, né, gente? Você ser odiado pelo mundo, porque antes do mundo odiar a gente, ele odiou a Jesus. E Jesus diz bem assim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque o mundo ama aquilo que é seu, mas vocês não são do mundo, vocês são meus. Você é de Jesus, e é por isso que você sofre muitas coisas.
Eu sou de Cristo, é por isso que eu vou sofrer muitas coisas, porque esse mundo não nos pertence. Nós estamos aqui de uma passagem. De todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente em Jesus e são perseguidos. Quando as pessoas estão aí em outros países, passando por tantos problemas, sendo perseguidos, morrendo, por conta do testemunho de Jesus. Mais uma vez, as palavras de Jesus não são populares, né? Você renegar a si mesmo e dar a Cristo aquilo que Ele te pede não é fácil. Mateus 10, 18 e 19. Por minha causa vocês serão levados à presença de governantes e de reis, para lhes servirem de testemunho, e eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como e o que irão falar, que naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Mas olha, eu tenho muita preocupação, não sei como é que vai ser isso. Nossa, Jesus, né, fala aí no Apocalipse, muitas pessoas têm medo do Apocalipse, e não é para ter, porque Apocalipse significa revelação. Então, se foi revelado, não é para ser escondido, não é para ser algo que você vai deixar de lado, mas é algo que você precisa conhecer. E quando você passar por provação, por problemas, entre tantas coisas, Jesus disse que o próprio Espírito de Deus, ele vai te ajudar a você saber o que você precisa falar. Você vai falar inspirado pelo Espírito Santo, porque Deus vai te dar forças. Deus, ele não se alegra com o nosso sofrimento. Deus não tem alegria com o que a gente passa de ruim. Fala assim, olha que legal, olha lá, tá passando por minha causa, isso quer dizer que ele me ama. Não é isso. Mas através disso, através dos problemas, através das coisas que a gente enfrenta, nós podemos ter a nossa fé fortalecida em Jesus. E Ele vai nos dar condição. Porque foi como a gente conversou ontem. O pecado veio para esse mundo. E com ele as consequências dele, a doença, tantas coisas. E nós estamos aqui. Então, se estamos passando por coisas ruins, que seja com Jesus. Porque Ele vai nos dar força para passar por tudo aquilo que a gente precisa. Deus cuida de tudo, gente. Tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Mais perto da recompensa. Sob a mais cruel perseguição, essas testemunhas de Jesus conservaram sua fé incontaminada, embora privada de todo o conforto, excluídas da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, não proferiram nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajaram-se umas às outras a suportar a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não poderiam forçá-las a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguições eram apenas maneiras de levá-la para mais perto de seu descanso e de sua recompensa. Grande Conflito, página 31. As pessoas eram perseguidas, porque nós não somos os primeiros cristãos, existem cristãos há muito tempo atrás, e a história fala sobre isso, sobre a Era Escura, sobre a Era das Trevas, onde muitas pessoas foram perseguidas, foram mortas, sofreram muitas coisas ruins, sofreram perseguição, sofreram morte, calúnias, tortura. As pessoas sofreram muitas coisas, foram muito perseguidas. E elas não se queixavam. E elas não tinham medo. Como isso? Assim, foi Deus. Não tem explicação. Foi o Espírito de Deus que deu força para elas. Porque imagina você ser perseguido, você ser odiado, você tá passando fome e você não se queixa de Deus. Você não culpa a Deus por isso. E muitas vezes a gente passa por coisas muito menores e a gente já culpa a Deus por tudo. Já fala, Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está escutando o que eu estou sentindo, o que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso. Uma coisa que a gente precisa pensar. Batalhas da vida. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A vida cristã é uma batalha. Nós estamos num campo de guerra, onde está tudo acontecendo, todos os momentos, e a gente não tem para onde correr. Ou você está do lado de Cristo, e Cristo está do seu lado, Ele te protege, Ele te guarda, ou você está do lado do mal e você vai estar suscetível a que qualquer coisa aconteça com você.
Isso não é, né, tão legal da gente falar, porque as pessoas falam assim, mas só tem 2 caminhos. Sim, gente, não tem o que fazer, só tem 2 caminhos. Não existe o terceiro caminho, não existe você ficar em cima do muro. Não existe você falar assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal, então Deus vai me salvar por conta disso, porque eu sou bonzinho e eu não preciso escolher um caminho. Você precisa se posicionar. Numa época em que todas as pessoas falam sobre se posicionar, que você tem que ter opinião para tudo, eu não concordo com isso, mas né, você tem que se posicionar e tudo mais. Você precisa se posicionar do lado de Deus, que se você não se posiciona ao lado dele, você já está escolhendo um lado. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta firmeza e propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm que se empenhar por si mesmo. Você não vai ser salvo porque a sua mãe, ela é devota a Deus e ela ora por você e aí você vai ser salvo, né, por tabela. Não existe isso. Todos nós precisamos ter a nossa vida espiritual em constante comunhão com Deus. Você vai ser salvo se você buscar a Deus, se você aceitar Jesus como seu Salvador, se você guardar os seus mandamentos. Você precisa decidir o que você quer. Decida o que você quer. Se você quer estar ao lado de Deus, decida e fale isso para Deus. Eu sei que a gente não sabe orar, eu sei que a gente às vezes fala assim, mas o que eu vou falar para Deus? Fala a verdade. Fala, Senhor, olha só, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei como falar com o Senhor, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso, eu preciso que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas, eu preciso que o Senhor me ajude a te amar, porque nem amar a Deus sozinho eu sei fazer. Eu não sei. Eu preciso que Deus me ajude a amá-lo. Eu preciso fazer um exame, é um exame de colonoscopia. E eu tô com medo. Tô com medo mesmo, assim. Ontem eu fiquei apavorada pensando nisso. E aí eu fiquei pensando, né, hoje, quando eu acordei, todo dia, né, busque em primeiro lugar o reino de Deus, você tem que buscar. Porque quantas vezes eu acordo, começo a fazer um monte de coisa e o reino de Deus não vem em primeiro lugar. Como que eu vou buscar Deus dessa forma? E aí eu acordei e eu já queria pesquisar sobre o danado do exame. E aí veio na minha cabeça, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que eu tenho que fazer. Depois eu vou ver o exame, depois eu vou ver como é que vai ser isso. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e é isso. Mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Deus tem que me dar fé, porque eu não tenho. Então até isso eu preciso pedir a Deus. Senhor, me ajude a confiar no Senhor. Me ajude a confiar que o Senhor vai fazer o melhor para minha vida. Todo dia a gente tem que pedir isso. Somos individualmente responsáveis pelo resultado do conflito. Ainda que Noé, Jó, Daniel ainda estivessem nessa terra, eles não poderiam livrar os seus filhos. Através da vida deles incorruptível, não podia a família deles inteira ser salva. Cada um é responsável pela sua salvação. Até porque a salvação ela é de graça. Deus já deu para você, você só precisa aceitar. Você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar, você não precisa dar o dinheiro, você não precisa fazer nada. Você é salvo, porque Deus te deu a salvação. Aceite a salvação. E depois que você aceita a salvação, você vai pedir para que o Senhor te transforme. E aí Deus vai mexendo em todas as coisas na sua vida. E você vai se tornando mais e mais a semelhança de Cristo. Mas a primeira coisa é, aceite Jesus como seu Salvador. Ponto. E é através disso que nós vamos ser salvos. Por isso que cada um individualmente é responsável pela sua salvação. Tem uma parte aqui que fala assim, olha, ó. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como um animal feroz pelos seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Jó foi destruído e foi destituído das suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os seus próprios parentes e amigos o desprezaram. Contudo, manteve a sua integridade. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras que Deus lhe ordenara, e seu testemunho endureceu tanto os reis como os príncipes, que o atiraram em um poço asqueroso. Estevão foi apedrejado até a morte por haver pregado sobre Cristo, e eis crucificado.
Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado e por fim entregue à morte por ter sido um fiel mensageiro de Deus aos gentios. E João foi banido para uma ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha isso. Todas essas pessoas que foram pessoas santas, né? Que tiveram a sua vida dedicada exclusivamente a Deus, sofreram inúmeras coisas. Porque eu, a Evelyn, que não tenho a minha vida inteiramente destinada a Deus, vou ter uma vida sem problema? Como isso? A conta não fecha. Se eu sigo a Cristo, eu vou ter problemas. Mas é aquilo que eu falei. Se eu estou com Ele, Ele me ajuda a suportar. Mas se eu estou sem Ele, eu não vou suportar. Porque pode ter certeza, você pode ter várias coisas que você adora, que você ama, que você é super feliz. Pode tirar isso tudo de você. Se você estiver na presença de Deus, você vai continuar sendo uma pessoa feliz. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tiver tudo de mais maravilhoso da vida e você não tiver Jesus, você não vai ser feliz. Ah, isso é maldição? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Há uma alarmante indiferença na relação das doutrinas que são colunas da fé cristã. Muitas pessoas hoje, elas estão numa decadência moderna. E estão levando o cristianismo por um caminho totalmente diferente do que Jesus ensinou. E aí você vai em muitas igrejas e o que é pregado é prosperidade, você vai ganhar dinheiro, você vai ser rico, você precisa disso. Não, Jesus não pregou nada disso. Tá? Jesus não falou em nenhum momento que a gente veio aqui para essa terra pra gente ter dinheiro, pra gente ser rico, pra gente ser próspero e você não aceita doença e você... Não. Jesus não disse isso. Ao contrário, ele disse que você vai ter um monte de problema. Mas que com ele você vai vencer todas as coisas. Você vai vencer, porque ele venceu e ele é teu pai, ele não vai te abandonar. Onde que um pai vai deixar o seu filho padecer? Jamais Jesus vai fazer isso. Ele não vai deixar que você sofra uma coisa sem a ajuda dele. Ele vai estar com você em tudo aquilo que você passar. Ai, minha filha, deita. Até esse carnaval mesmo, né? A gente vê aí bloco cristão, não sei o que cristão, um monte de coisa, nada a ver. Onde que isso vai glorificar o nome de Deus? Trevas e luz não se misturam. Ou é treva ou é luz. Não tem como se misturar. Deus, ele não divide a sua glória. Satanás divide. Deus não divide a sua glória. Ele não divide a sua adoração. O Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecidos para enfrentar os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas. Pois como nós, em tudo ele foi tentado, mas, sendo aquele que nunca pecou, na sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais eu e você deveríamos buscar constantemente fervorosa oração. Olha aqui, Jesus foi tentado, como eu e você, em todas as coisas. Tudo que nós passamos, Jesus passou e muito pior. Jesus foi tentado em todas as coisas. E Jesus não pecou. E ele veio para cá como um homem. Ele não usou o seu poder de Deus. Ele foi um homem aqui na terra. E Jesus não pecou. E mesmo sendo filho de Deus, Jesus não parava de orar. Jesus não parava de buscar a Deus. E por que a gente perde tanto tempo? A gente faz um monte de coisa e não busca Deus. Na minha mente, eu sei que seu Espírito Santo, porque tem que ser ele, né? Nada de bom vir de mim. O tempo todo fica assim. Contemple aquilo que é bom, que está lá em Filipenses, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Busque isso, que isso esteja na sua mente, se isso esteja no seu coração, esteja nos seus pensamentos. Quantas vezes eu passei o dia inteiro vendo uma porção de coisas que não tem nada a ver com Deus, que não me santificam em nada, que não acrescentam em nada na minha vida. Precisamos buscar a Deus. Hoje é tempo de buscar a Deus. Olha esse mundo, gente.
O que a gente está buscando aqui? O que a gente acha que a gente vai construir aqui? Mesmo que a gente tenha a riqueza que for, que a gente tenha o dinheiro que for, o que a gente vai construir nesse mundo? Você conquista uma coisa, você é roubado, você vai passear, você é assaltado, você se sente inseguro em todo lugar. Tá tudo péssimo. Esse mundo não é nosso. Se a gente não buscar a Deus de todo o coração, o que a gente vai ter? Dedique momentos para falar com Deus. E diga assim para o Senhor: Pai de misericórdia, exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor dos exércitos, pois és vitorioso nas batalhas. Graças eu te dou, Senhor. Graças você dá a Deus pelo quê? Eu necessito da tua armadura para enfrentar o fogo da provação. E para o quê? Para o que você precisa da armadura de Deus? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Diga para Deus: querido Deus, como foi com Noé, sei que estás, sei que desejas a salvação da minha casa. Obrigada, pois qual Daniel, sei que olhas para mim com amor. Pai, de modo semelhante a Jó, abre os meus olhos para que eu te veja. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre a nossa mente, fale conosco e nos ajude a resistir ao